Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. E hoje vou mostrar para você como é que eu fiz esta bolsinha com amigurumi pelúcia e amigurumi soft. Ela abre aqui, ó, na pérola. E não é difícil de fazer, ela é bem diferente. Usei uma técnica aqui que você vai descobrir agora no vídeo. Vem dar uma olhadinha. Vou preparar aqui o anel de novelo. Então, esse daqui pode ser do fio Queen, do fio que você tiver aí, né? Terminou o novelo, guarda este anel aqui para fazer diversos projetos. Eu já tenho alguns aqui no meu canal e tenho mais ideias ainda. De Páscoa tem uns bem bonitinhos. Então, vamos cortar o anel de novelo. Para cortar, você pode usar uma serra elétrica, caso você não tenha, que não é tão simples assim ter, né? Pode ser essas serrinhas de arco, ó, tá vendo? Então você vai cortar. E para esta bolsinha, você vai cortar aqui, ó, com 2,5. Então marca 2,5 toda a volta. Você vai marcar toda a volta. E vai marcar também, deixa eu só confirmar. Três e meio. Então, 2,5 mais 3,5, você vai marcar aqui e vai cortar. Então, você vai marcar assim, ó. Vai marcar os 2,5 e vai marcar 6. Desse jeitinho assim. Então, daqui aqui, ó, até o final tem 6 e aqui tem 2,5. Então, 6 e 2,5. E aí você vai serrar. É importante marcar toda a volta, ó, porque você pode perder aqui, né, o alinhamento, aí vai ficar tortinho. Então, corta aqui e corta aqui. Então, aqui, ó. Vai aos pouquinhos. E vai dando toda a volta. Já tenho aqui as minhas duas partes cortadas. E agora eu vou encapar, para ficar bem bonitinho. Ah, o que pode acontecer é de ficar uma marca assim, ficar assim, ó, tá vendo? Fica essa rebarbinha. Aí você lixa. Você pode lixar com uma lixa, e lixar a parede mesmo, que é uma 180. E vai dando uma lixadinha. Às vezes acontece de soltar um pouquinho, esse anel ele é feito, ó, tá vendo? Em espiral. Então, às vezes, isso aqui solta, é só colar com cola branca, tá? Então, dá uma lixadinha, ó, pra tirar a rebarba. Nem precisa se preocupar muito, que vai ser completamente encapado. Então, cortei esse tecido aqui, ó, tá com 6 centímetros de largura. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Dá a voltinha. E corta um pouquinho maior. Para poder fazer uma dobrinha. Pode rasgar assim o tecido, tá? Não tem problema. Tem projetos que não pode fazer isso, mas nesse aqui não tem problema nenhum. Fica mais fácil. E faz a mesma coisa aqui com o outro. Pode ser até a mesma largura de tecido. Que ela vai virar para dentro, não faz diferença. Então aqui para mim deu, né? Ficaram 2 pedaços de tecido com 25,5 de comprimento e 6 centímetros de largura. E antes de aplicar aqui no anel, esse anel precisa ser pintado de branco, porque vai ficar melhor o acabamento aqui depois com o tecido. E para pintar de branco, vou usar esta base aqui, que fica muito bom. É uma base acrílica. Ela seca rapidinho.
Pronto, agora já tá sequinho. Vou colocar a cola branca. E com um pincel chato, qualquer pincel. Pincel que você tiver, que for mais fácil para você. Vou passar a cola branca toda a volta. Prontinho. Agora coloco o tecidinho e envolvo. Então, vou centralizar. Tá com defeitinho, não? Então, quando eu pinto de branco, não dá sombra, tá vendo? Vou envolvendo. Deixo bem lisinho. Agora aqui, vou passar cola nesta parte. Mas com o pincel, como se tivesse pincel só sujinho de cola. Dobro. Vejo até onde vai aqui. E vou passar cola novamente. É que ficou um fiozinho aqui. Só deixando o mais retinho possível. Prontinho. Agora, pegar a tesoura e fazer pix assim. Dando toda a volta. Ó, tira as ruguinhas, hein? Com uma ruguinha aqui. E agora, passo cola aqui por dentro. Se o dia estiver muito quente, vai aos poucos, tá? Porque a cola branca, ela seca rapidinho. E ó. Vai virando todas as pontinhas para dentro. E o mesmo aqui do outro lado. Para forrar aqui o anel, estou aqui com um tecidinho, ó, tom sobre tom. E ele tem 2 centímetros aqui. Aqui dentro eu vou pôr uma tirinha de 2 centímetros. E esse tecido já está com termocolante. Aqui na descrição do vídeo eu deixo um link onde eu mostro como aplica o termocolante da Círculo. Então, marquei. Coloco a régua. E vou usar o cortador circular para fazer esse corte.
Cortador circular só vai pra frente, tá? Não faz assim não que não vai dar certo. E é perigoso, pode cortar o dedo. Ó, ele corta bem facinho, tá vendo? Aqui ficou presinho, porque eu não passei direito. Prontinho. Agora, para saber o tamanho aqui dentro, então o primeiro, depois são todos iguais, né? Então você vai colocar assim, ó. Deixa ele apoiado, que é mais fácil. E coloca aqui dentro. Ó, empurra para que ele encoste aqui em em toda a parede. E agora aqui dá para você ter uma ideia do tamanho, ó. Prontinho. Deixa eu ver onde que eu marquei. Agora eu perco, né? Então aqui tá a marquinha. Eu posso aproveitar a tábua, a base. Coloco assim, ó. Tô aqui na marquinha. Coloco bem certinho. E corto. Agora passo a cola aqui dentro. E não vou até o final, para não borrar aqui a beiradinha. Prontinho, passei. Agora, ó, apoia na mesa, é mais fácil. Enrola com o tecido, né, o termocolante para baixo. E coloca aqui dentro, ó, tá vendo? E agora vai ajeitando. Eu faço também com papel, mas com tecido você tem a chance de ajeitar. Papel não, colou, já era. Aí, ó, vão ficar bonitinho. E é legal tom sobre tom. A Círculo tem diversos tecidos desses de bolinha. Então dá pra você fazer de diversas cores. São os tecidos composê. Depois tiro os fiozinhos. Então pronto, ó. Já estou com as duas partes com o tecido. Agora, para evitar poeira, você passa a termolina leitosa da Círculo. Então, vou passar por dentro e por fora. Que é só passar um paninho, depois paninho seco, tira a poeira. Porque como uma peça que tem papelão aqui dentro, você não vai poder lavar, jogar água, né? Vai fazer uma limpeza somente na superfície. Então, chacoalha, né? Bem, para misturar. E agora pode passar de forma generosa sobre todo o tecido, interno e externo. A termolina, ela vai impermeabilizar o tecido. Uma coisa importante, como eu cortei, o anel tá mais estreitinho, ele fica mais sensível, o papelão fica mais molinho enquanto está úmido. Então toma cuidado com ele enquanto você está passando os produtos aqui que umedecem. Depois que ele seca, perfeito, não tem problema. É claro que é uma peça delicada, né? Ela vai amassar se você sentar em cima, se pisar. Mas dá pra criança brincar bacana aqui com a bolsinha. Então, passar por fora, deixo secar, depois passo por dentro.
Pronto, olha, tá bem sequinho. Ele já fica mais resistente. E já está pronto aqui para a montagem da bolsa. Vou começar o projeto com o fio pelúcia na cor 7650 e agulha clover 2 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Agora faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos baixos nesta carreira. E agora faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos nesta carreira. Sigo com os aumentos e agora faço 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos nesta carreira. Agora, tenho aqui 24 pontos nesta carreira, farei 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. Agora faço 4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos nesta carreira. E agora faço 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Ficarei com 42 pontos baixos nesta carreira. Então, tenho aqui os 42 pontos. Estou aqui com o meu anel de novelo já cortadinho. E vou aqui e vejo se tá passando uma carreira. Ó, ainda não está, tá vendo? Tá meio justinho ainda. Então, agora eu faço 6 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Faço 6 pontos baixos. E um aumento. Vou até o final da carreira, 6 pontos baixos e um aumento. Pronto, fiz 6 pontos baixos e um aumento, fiquei com 48 pontos. E agora eu posiciono aqui. Sempre dou uma ajeitadinha assim, para os pontinhos se acomodarem. Ó, vou fazer mais uma carreira. E aqui é importante lembrar o seguinte: a quantidade de carreiras dependerá da agulha que você estiver usando. Eu estou usando uma agulha 2,5, que é uma agulha mais fina aqui para o amigurumi pelúcia. E também vai depender da tensão do seu ponto. Então, se você tiver um ponto maior, pode ser que aqui até 6 pontos baixos e um aumento já fique bom. Mas, às vezes, seu ponto pode ser um pouquinho menor, você vai fazer mais carreiras. Eu farei mais uma carreira aqui, então agora eu vou para 7 pontos baixos e um aumento. Então agora faço 7 pontos baixos e um aumento. Uma dica aqui para usar o pelúcia, porque às vezes você pode ter dificuldade de ver o ponto. Mas veja, ó, tá vendo os gominhos? Então, aqui, o importante no pelúcia é você contar sempre os pontos. Porque normalmente a gente chega no aumento, faz o aumento. Fica muito fácil em qualquer fio. Aqui, caso você tenha alguma dificuldade, se bem que nessa cor aqui é muito fácil de ver, você conta os 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, e o aumento. Então, no pelúcia, conte sempre os pontos.
Então, prontinho, ó. Passou uma carreira só, que é a espessura aqui do anel de novelo. Então, agora eu vou trocar de fio e de cor. Então, agora eu vou cortar o fio. E puxo, ó, tá vendo? Esse fiozinho aqui. Colocar uma agulha de acabamento. E agora vamos lá, ó. Eu conto 1, 2 pontinhos para frente. Então, no segundo ponto, passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Agora, pela alcinha da frente do último ponto crochetado, sem apertar. E agora, de fora para dentro, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. E puxo. Ele vai ficar, ó, tá vendo? Eu tiro o degrauzinho e fica igualzinho aos outros pontos. Agora, vou continuar a crochetar com o fio Amigurumi Soft na cor 5311 e agulha Clover 2,5 milímetros. Vou fazer o seguinte, vou colocar a agulha de trás para frente, passando por baixo de duas alcinhas, passo por cima do ponto e saio ali no outro buraquinho. Pego o fio Amigurumi Soft, passo e dou um nozinho. Só ajeitar aqui. Agora, vou novamente no próximo ponto, passo por cima, laço o fio e finalizo com um ponto baixo. E vou até o final. Pronto, dei toda a volta. Lembrando que o último pontinho é onde você deu o nozinho. E vou voltar aqui com o marcador. Então, continuo aqui com 54 pontos. Agora, faço somente pontos baixos, pegando as duas alcinhas. Ó, fiz uma carreira, né? Além daquela que peguei por trás dos pontos. E eu vou vendo se tá encaixando, ó, direitinho aqui no anel de novelo, ó. Então, encaixou certinho. Precisa encaixar desse jeito, ficar justinho. E continuo em pontos baixos. Aqui, na parte onde vai a carinha do ursinho, eu fiz com o Amigurumi Soft, pegando aqui por trás do ponto, para conectar aqui com o pelúcia. E depois disso, eu fiz, ó, então tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, volto aqui. E como acabamento, farei pontos baixos. Vou dar toda a volta. E esses pontos baixos eu não aperto, tá? Não pode fechar aqui essa parte da bolsa. E aqui uma coisa bem importante. Lembrando sempre que vai variar de acordo com a tensão do seu ponto. Já tenho aqui o anel encapado. Eu coloco aqui. Ó, ajeito. Precisa ficar fora, ó, tá vendo? 2 carreiras, que aqui é onde será o encaixe para fechar a bolsinha. Então, puxando assim, ó, deixando bem justinho. Aqui eu vou fazer uma estrutura ainda para deixar aqui mais bonitinho também. Tá vendo, ó? Quase 3 carreiras. Então, agora, o ponto baixíssimo não pode fechar aqui, senão vai atrapalhar o fechamento da bolsa. Então, terminei aqui os pontos baixíssimos, corto, puxo esta alcinha. Terminei os pontos baixíssimos, puxo,
coloco a agulha de acabamento. Estou com a número 16. Então, agora, vamos lá. Terminei aqui. Aí, eu conto 1, 2 pontinhos pra frente. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. Agora, pela alcinha da frente, deixa eu achar ela aqui. Do último ponto que eu crochetei. Então, agora, passo. Sem puxar. E agora, por baixo das 2 alcinhas do pontinho que pulei. Aí, vou puxando e ajeitando para que o pontinho fique igual aos que estão ao lado dele. Agora, eu vou virar do avesso e vou passar esse fiozinho lá para dentro. Ó, por dentro dos pontinhos. Sempre vai ajeitando. E agora aqui, ó, eu posso dar um pontinho. Dou um nozinho aqui. Prontinho, ó. Coloquei aqui no anel. Eu sempre vou verificando. Veja que bonitinho que fica fazer tom sobre tom, tá vendo? Você pode fazer contrastante também, né? Eu tenho projetos aqui bem contrastantes também. Mas esse eu quis fazer todo tom sobre tom. Aqui eu fui fazendo os pontos baixos até ultrapassar aqui o anel. Agora, farei a parte de baixo, fiz, né, a parte de baixo. Eu fui até 7 pontos baixos e um aumento. Então, nesta parte maiorzinha do anel, aqui é do mesmo jeitinho que eu fiz aqui o começo, né? Só usei o fio soft, o amigurumi soft. E aqui é a mesma coisa. Eu fiz até 7 pontos baixos e um aumento, mas eu acho que ainda tá um pouco justo. Então, farei agora 8 pontos baixos e um aumento para ultrapassar aqui em uma carreira o anel para fazer aqui o acabamento do outro lado aqui da bolsinha. Então, vamos lá. Farei 8 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira, 8 pontos baixos e um aumento. Pronto, fiz 8 pontos baixos e um aumento, e ficou um pouquinho mais do que uma carreirinha. Então, agora, vou fazer pegando as 2 alcinhas de trás, para subir aqui, para fechar o outro lado da bolsinha. Então, para pegar as 2 alcinhas de trás, é assim, ó. Esta é a alcinha de trás. Se você introduzir assim, ó, tá vendo? Tem 2 alcinhas. Então, finalizo com ponto baixo. Então, de novo, coloco aqui no meio e pego estas 2 alcinhas de trás, ó. E vou até o final. Pronto, terminei a carreira de 8 pontos baixos de um aumento. Caso fique largo, desmancha e tira uma carreira. Se ficar muito justo, desmancha e faça mais uma carreira. Mas se fizer uma carreirinha além aqui do anel, normalmente dá certo. É como eu falei, como o anel é um tamanho fixo, né? Então você tem que se adaptar ao tamanho dele. Isso vai depender muito a espessura do fio que você usar, que você pode usar outros fios da círculo, e também a tensão do ponto e a agulha que você usa. Agora continuo em pontos baixos e agora eu pego assim as 2 alcinhas, ó, normalmente. E dou toda a volta. Então, dei toda a volta. Agora faço mais uma carreira somente de pontos baixos. Tenho aqui 60 pontos.
nesta carreira. Fiz, ó, então aqui na lateral eu tenho 3 carreiras. Vai ficar assim, ó. Encaixei aqui. Vai aparecer esse pedacinho, que eu quero que apareça, que eu acho bonitinho. Se você não quiser que apareça, faça mais uma carreira, aí vai encostar aqui. Mas eu gosto da ideia de aparecer aqui, uma beiradinha aqui do tecido. Agora aqui faz o acabamento, ó. Vou cortar o fio. Vou puxar esta alcinha. E coloco a agulha de acabamento. Então, agora conto, ó, 1, 2 para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, por cima da alcinha da frente, ó, por cima, e agora por baixo das 2 alcinhas. E agora, vou passando por baixo dos pontos, até chegar ali no meio. Prontinho. Ajeito os pontinhos. E aí eu tirei o degrau. Agora estou fazendo o acabamento interno aqui, ó. Então vou fazer uma rodinha até que caiba aqui dentro, ó, que preencha todo esse espaço aqui. Então aqui eu fiz até 5 pontos baixos e um aumento. Então agora farei 6 pontos baixos e um aumento. E uma dica: se você não quiser que fique as pontinhas, em toda a carreira par, você divide. Então, por exemplo, eu tenho aqui 6 pontos baixos e um aumento, então farei 1, 2, 3. Então, começo com 3 e agora eu faço o aumento. E agora faço 6 pontos baixos e um aumento até o final. Aqui no final sobrarão 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, eles são juntos com os 3 pontinhos do começo. Aí eu tenho os 6 aqui também. Então, ó, terminei aqui. Então, fui até 6 pontos baixos e um aumento. Mas lembrando sempre que a quantidade de pontos depende da tensão do seu ponto. Então, você vai ver se são 6 para você, se são 7, se são 5. O que precisa é encaixar desta forma aqui. E farei a mesma coisa aqui. Importante, o anel de novelo tem que estar encaixado. Por quê? Porque ele tem uma espessura. Então, é claro que aqui, ó, tá vendo? Ele vai ocupar um pouquinho do espaço aqui dessa base. E aqui você encaixa. Então, farei outra rodinha para colocar aqui também. Isso por quê? Tanto para dar acabamento, como para dar estrutura aqui nas laterais da bolsinha. E aqui, ainda para dar mais estrutura, ó, cortei aqui de uma tampa de manteiga, de um potinho, e eu vejo se ele encaixa. Se ele se encaixar, ó, eu vou colar aqui dentro, tá vendo, ó, o plastiquinho, e depois colo aqui. Porque aí, ó, vai ficar bem durinho aqui. É claro que aqui eu vou passar a cola quente, vai ficar bem durinho. Mas é uma forma de estrutura. Então, eu cortei com uma tesoura genérica, que eu uso só para esses potinhos. E você marca, pode ser com um agulhão, ó, quer ver? Se fizer assim, ó, você consegue marcar usando aqui a rodinha. Então, você vai marcar tudinho, corta com uma tesoura, só para cortar essas coisas assim mais durinhas, para estragar a tesoura boa para tecido. E aí você vai montar aqui, encaixando tudo, e isto vai ficar coladinho aqui, para dar ainda mais estrutura para sua bolsinha. Então, vamos para esta montagem. Primeira coisa, vou colar esta parte aqui. Então, primeiro eu encaixo. Tô vendo se tá tudo certinho, esse lado tá mais bonitinho, então vou deixar esse pra dentro. Ó, então eu vejo qual lado tá mais bonitinho. Por emenda com emenda.
Aqui, ó. Aqui, né? Esperta. Pronto. Assim. E aqui eu vou colar com cola de silicone. Por que não cola quente? Porque eu quero ter tempo de ir ajustando. Então, estou aqui com a cola de silicone da Círculo. Eu vou passando a cola e eu vou ajustando para que fique toda a mesma distância toda a volta. Se eu fizesse isso com a cola quente, eu não conseguiria ter esse tempo. E a cola de silicone, ela é excelente para isso. Ela cola muito bem. E aí eu tenho tempo de ajustar. Deixa a mão bem limpa. E agora vai ajustando. Porque eu vou puxar assim, ó. Pra deixar bem esticadinho. Se fosse com a cola quente, não teria essa chance, né? Ela cola na hora. Que também é excelente. É só você saber que cola usar em cada situação. Normalmente eu uso a cola de silicone para esses momentos onde eu preciso de tempo. E a cola quente quando eu preciso que seja rapidinho. Então, normalmente eu uso a cola de silicone e a cola quente nos meus projetos. Já vou colar aqui a parte da frente da bolsinha e aqui nesse caso eu vou passar a cola de silicone nesta parte aqui, que é o anel menor que eu cortei. E aí eu coloco aqui dentro. Vou puxando assim, ó, para não manchar, ó. Pronto. E agora também vou puxar toda a volta. Então agora vou aplicar a cola de silicone, ou melhor, a cola quente. Porque ela também vai ajudar na estrutura. Colo o plastiquinho. Fica bem quente, cuidar para não queimar o dedo. Ó, tá vendo? Ficou bem retinho aqui. Tá quente. Ai. Tá um pouquinho fora do lugar. Acho que nada grave. Porque ela também dá estrutura, a cola quente. Você pode também, às vezes, passar só cola quente, mas é um pouco mais chatinho. Você tem que esticar a cola. Às vezes eu faço isso, mas dá um pouco de trabalho. Então, eu prefiro fazer assim. Tenho feito assim, né? É só guardar potinho de manteiga e usar as tampinhas. E agora vamos colar o crochê. Não vou até a borda para não ter perigo de manchar. Acabou a cola aqui, peraí. Rápido. Todas essas colas com a ponta fininha, tô achando ela ótima. Por que eu uso cola quente aqui? Porque a cola quente também vai me ajudar com a estrutura.
E aí fica bonitinho o acabamento interno e externo. E aqui, ó, bem durinho. Lembrando sempre que o tamanho das rodinhas, né, de todas as partes aqui vai depender bastante do seu ponto. Se tiver um ponto mais larguinho, usa uma agulha mais fina, que essa bolsinha ela precisa de pontinhos mais fechados. Prontinho, ó, tá vendo? Ó, e ficou muito boa a estrutura, ficou bem durinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas antes eu vou montar a carinha, né? Porque se eu colocar assim, ó, eu não vou conseguir depois colocar os olhos, e aí vai aparecer aqui dentro. Então, antes, aqui eu vou montar a carinha do ursinho, e depois eu faço esse acabamento aqui também. Agora, antes de montar aqui a carinha, eu vou montar aqui a dobradiça para poder abrir, ó, tá vendo? Então, vou fazer essa dobradiça aqui, ó, para poder fazer isso e não soltar. Então, eu venho aqui, ó, onde eu finalizei, né, essa parte. Então, vou contar 1, 2, 3, vou vir aqui, ó, pego as duas alcinhas. Pego o fio e dei um nozinho. Faço uma correntinha. Faço um ponto baixo no mesmo pontinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fiz aqui 6 pontos. Agora, volto, faço uma correntinha e pego somente a alcinha de trás, ó. E já vou cobrindo aqui o fio. Virei uma correntinha e somente as alcinhas de trás. Então, 6 em cada pontinho. Encaixo aqui e eu vou seguir até chegar aqui, ó. Tá vendo? Então, vou seguir aqui com mais uma ou duas carreiras e vou finalizar pegando aqui na beiradinha desta parte, ó. Tá vendo? Que aqui é a parte de trás, né? Tô sempre vendo se tá tudo certo. Então, fiz, ó, 1, 2, 3, 4. E agora vou pegar aqui. Alinhar direitinho. E prendo com pontos baixíssimos. Então, prontinho. Essa aqui é a dobradiça. Tá vendo? Da caixinha. Agora eu vou colar aqui. E agora ela fecha assim. E agora aqui, ó, olha só. Eu preciso prender essa dobradiça. Então, eu vou alinhar bem certinho, ó. Deixar bem alinhadinho. Vou passar a cola aqui. Uma cola bem quentinha, tá? Ó. Vou fazer assim.
Aqui eu vou esconder, né? Ó, prontinho, tá vendo? Aí ele fecha certinho. Agora, pro acabamento interno, e também para dar mais reforço aqui nessa dobradiça, eu fiz 6 pontos baixos e pegando as alcinhas de trás, eu fiz 12 carreiras. Então, vou encaixar bem aqui em cima, aonde tá a dobradiça. Então, vou colar aqui na parte interna. E vou colar encaixando ali também, ó, na tampa. Então, vamos lá. Então, vou colar aqui. Encostando bem aqui no finalzinho, aqui na tampa, ó, tá vendo? Deixa esfriar para depois colocar aqui na parte de dentro da tampa. Então, agora passa aqui. Puxa. E encaixa lá dentro. Vou encaixar aqui. E deixa esfriar a cola. Então, prontinho. Isso serve também de um freio para que ela não abra aqui demais daqui no meio. Tá vendo, ó? Agora, eu vou fazer o focinho com o amigurumi pelúcia na cor 8001. Então, faço anel mágico e estou com a agulha 2,5. Então, anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Agora, faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos. Vou fazer o comecinho aqui, do mesmo jeito que fiz a carinha do ursinho. E agora faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento. E agora, faço somente pontos baixos. Tenho 18 pontos. E agora, arremato. Se bem que aqui no pelúcia, você pode vir aqui e fazer só um ponto baixíssimo. Porque não vai aparecer. Ó, tá vendo? E agora eu amarro estes dois juntos. O fio do anel mágico e o finalzinho aqui. Prontinho. Agora, vou fazer o narizinho com a cor 7727 do fio Amigurumi Soft. Então, volto aqui, conto, ó, 1, 2, estou com a agulha 16. Passo por cima de um ponto, tá? Isso é importante, senão vai ficar com o nariz parecendo uma taturana. E vou passar aqui algumas vezes até que fique no formato que eu quero. Então, passei, ó, 9 vezes. E uma coisa muito importante, passe somente pelos mesmos buraquinhos. Você não precisa ir para cima, para baixo, nem nada. Só pelos mesmos buraquinhos. Agora, voltei aqui. E agora, vou passar somente pelo bordado nesse sentido. Então, vou buscando aqui, sem pegar o crochê. E vou posicionando um fiozinho ao lado do outro. Então, viu que eu não me preocupei que aqui ficou assim, bagunçadinho, porque depois eu ajeito com estes fios nesse sentido, ó, tá vendo? Vou posicionando. Então, ó, terminei. Fui até o final. Aí venho aqui pra dentro.
Então, veja que passando somente sobre um ponto, ele já fica larguinho. Então, se você colocar por cima de 2, vai ficar muito grandão aqui. E, particularmente, eu não gosto. Então, agora você vem, ó, passei para trás, né? Escapou o fio, mas vamos lá. Então, joguei aqui para trás, aí eu venho no meio do anel mágico e busco aqui um ponto, um lugarzinho para passar por baixo do nariz centralizado. Vejo se está centralizadinho e pronto, já tenho o focinho. E aí amarro aqui atrás, com o fiozinho aqui do começo. E aí posso cortar rente. Vamos à montagem. Estou aqui com o olho número 12. E por que eu montei primeiro aqui a articulação? Porque se eu não tivesse, eu não conseguiria encontrar depois, eu ia ter que ajustar a articulação com o alinhamento dos olhos, que seria um pouco mais chatinho de fazer. Então, aqui está a articulação, né, para abrir aqui. E aqui eu coloco os olhos, ó. Então, este é o 12, que eu achei que ficou mais bonitinho. Eu achei, normalmente eu uso 8, mas eu achei que neste caso o 12 ficou mais bonitinho. E aí eu posiciono, eu só coloquei, né? Não prendi ainda. Então, agora eu posiciono aqui o focinho. Assim, ó. Para ver a posição dos olhos, né? Então, fiz uma prévia aqui. É chatinho porque é molinho, não é como no amigurumi, que é tudo mais preso já, né? Então, aqui eu ponho bem centralizado, eu tô olhando a centralização aqui com a articulação. Então, posicionei aqui, ele está, ó, sobre o anel mágico, tá vendo? Então, eu vou dar uma coladinha aqui. O nariz fica bem centralizadinho. E por que eu colo? Que aqui vai ficar difícil o alfinetinho. Normalmente eu dou uma coladinha com a cola quente, depende da situação. Então agora vai ficar mais fácil de costurar. E eu vou costurar com linha branca de costura. Se bem que o que eu gosto no pelúcia é que nada parece. Se você errar alguma coisa, dificilmente você vai ver o erro. Mas mesmo assim, aqui agora eu vou encher com um pouquinho de fibra, só um pouquinho, não quero muito cheião. E vou costurar dando toda a volta aqui com linha de costura. Veja que só coloquei os olhos, eu não prendi eles ainda. Por quê? Eu só vou prender depois que eu coloco o focinho, porque ó, tá vendo? Que ele está ficando distante. Então, só vou ter mais certeza da posição depois que eu coloco o focinho. Porque eu gosto de deixar os olhos pertinho. Dá para ter uma ideia antes de pôr o focinho? Não, porque se você... Ainda mais no pelúcia, que ele pode dar uma esticadinha. Então, você vai colocar só depois os olhos. Ó, tá vendo? Aí eu vou ajustando, vendo qual que é a melhor posição. Porque só dá para ter uma noção depois do focinho. Porque o focinho, como é o pelúcia, ele estica. Então, caso você deixe mais ovalado, como eu acabei deixando aqui, aí você vai posicionar melhor os olhinhos. Eu gosto de deixar assim, ó, tá vendo? Um pouquinho encostado no focinho, acho que fica bonitinho. Então, agora estou aqui com linha branca de costura, já dei um nozinho. Colei, dei um pontinho de cola aqui, outro aqui. E agora eu vou fazer a costura. Então, venho aqui por dentro. Vai ser meio chatinho, né? Porque acho que até que não. Ó, passei, venho um pontinho atrás. Porque agora a gente vai ter que trabalhar aqui na tampa já montada, né? Então, vou passar aqui para travar. Então, veja que não coloquei ainda aqui o acabamento, porque ainda tenho que ver todos esses detalhes, né? O focinho, os olhos. Então, agora volto
E agora eu vou pegando um pontinho atrás e vou assim, ó. Vai ficar mais fácil. Ainda mais no pelúcia, a linha vai sumir completamente lá dentro. Normalmente eu costuro com linha de costura. Tá vendo, ó? Ele some completamente e vou dar toda a volta. Então, eu entro e saio por trás das duas alcinhas, tá? Eu não faço por cima. Então, ó, entrei aqui. É que aqui tá a cola. E vou puxando. Aqui vai... A cola tá segurando a linha. Que aqui tem um pontinho de cola que eu fiz, né? Que eu pus aqui. E vou dar toda a volta aqui. Então, agora eu vou pôr um pouquinho de fibra. Ó, costurei. Deixei um pedacinho. Tirar um pouco. E aí vou continuar a costura. Então, pus só um pouquinho de fibra. Porque o pelúcia já é fofinho, né? E agora continua a costura. E pronto, dei um nozinho aqui dentro. Só passei pra dentro e dei um nozinho. Então, ó, já tenho o focinho. Então, vamos fechar aqui pra ver a posição. Então, agora eu vou colocar o suporte aqui. Por quê? Porque os olhos terão que ser colados, né? Porque eu não posso atravessar aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou tirar, porque eu acho que vai ficar mais fácil de ver a posição com essa parte aqui retinha. Então, eu tô sempre olhando aqui, ver se tá tudo alinhado. Ó, viu como ficou gordinho? Só com um pouquinho de fibra. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui. Já tô aqui com a minha rodinha pronta. E vou pegar outro potinho aqui. E vou marcar com este, ó. No transparente deu certo. Vamos ver aqui. É, dá pra ver sim, ó. Tá vendo? Então, aqui é uma marcação. Não tem que ser uma coisa assim absurdamente exata. Porque depois você pode fazer alguns ajustezinhos. Ó, pronto. Marquei. E agora pegar minha tesoura genérica. Essa é a genérica. E vou cortar. Eu tentei marcar com caneta, mas pode ser aquelas canetas de marcar... Antigamente era CD que a gente falava, né? Que escreve no plástico. Mas eu acho que ela pode manchar o crochê. Então, aí acabei preferindo marcar desse jeito. Então, a gente coloca aqui, ó. Acho que tá um pouco justo. E aí faz alguns ajustezinhos aqui. Aqui não tem que ser uma coisa absurdamente exata, né? Você não tem que se preocupar tanto assim. Mas é difícil cortar redondinho isso, né? Ó, tá ótimo. Tá vendo, ó? Encaixou direitinho. Então, fazer a mesma coisa. Vou passar a cola quente, depois eu colo esse aqui. E aí, aproveitar uma coisa que eu não tinha feito, que fica melhor, ó. Eu dei um jeitinho. Cola primeiro a tirinha, pra depois colocar o fundinho, é claro, né? Que vai ficar melhor, ó. Tá vendo? Esse aqui eu dei uma ajustadinha, mas esse vai ficar melhor. Então, aí, quando você fizer, cola primeiro essa tirinha, coloca, depois o fundinho, que vai ficar mais bonitinho. Prontinho, ó, colei, tá vendo? Então fica mais bonitinho, põe primeiro a tirinha. Então põe a tirinha, prende aqui, faz aqui o negocinho, já prende e por último coloca aqui, como eu fiz, ó. Vai ficar mais bonitinho o acabamento. Que essa que eu tô criando assim direto, né? Então é mais difícil. Agora você vendo como é que eu fiz, você vai encontrar caminhos mais simples e uma sequência talvez um pouco mais
lógica aqui da montagem. Porque eu vou fazendo e vendo se vai dando certo. Então, a próxima que eu fizer, com certeza, será, além de mais fácil, eu vou saber o que fazer primeiro, o que fica sobre o quê. Mas deu para dar um jeitinho aqui. Eu tentei furar o plástico para prender o olho, mas ficou muito difícil. Ficou muito complicado. Então, o jeito agora mesmo é eu vou cortar o pino e aí cola o olhinho. Porque é uma bolsinha, né? É para a criança brincar, mas lembrando sempre, né, que não pode ser uma criança muito pequena, porque tem peças, né? Peças pequenininhas. E é uma peça um pouco delicada. Então é para uma brincadeira mais suave. Eu tenho sempre esses alicates, então aqui, ó, venho. Ó, cortei, tá vendo? Depois eu acho a ponta por aí. E agora dá pra prender aqui na posição que eu preciso. Mais encostadinho. O legal é que dá pra ter uma boa ideia de onde colocar os olhos. Né? A gente não depende do crochê para isso. Agora, uma coisa extremamente importante. Dá para colocar os olhos de diversas formas. Quando você coloca desse jeito, eu acho que ele fica meio sem, sei lá, sem personalidade. Pode colocar juntinho, que até fica interessante, juntinho aqui assim, ó. Você tá vendo como vai mudando? Aqui é mais kawaii, né? Mais estilo japonês. Eu vou colocar aqui, ó. Porque eu gosto, tá vendo? Ó, como fica bonitinho? Então você viu que agora, a hora que você for montar a carinha, como é importante você prestar atenção na posição. Se você fizer isso, eu vejo muita gente fazer assim. Eu acho que, não sei, eu acho que fica meio sem personalidade, tá vendo? Por mais certinho que você coloque, eu, sinceramente, é uma questão de gosto, né? Mas eu sei que fica bem bonitinho, ó, tá vendo? Olha a diferença, como ele fica mais engraçadinho. Então vamos lá, este é um momento crítico. Então vou por aqui. E colo, deixa eu fazer assim. Ah, cola bem, tava com dúvida. E claro que sujou de cola aqui em cima, mas dá pra tirar. A cola quente, ela não estraga o olho, ó, e cola super bem, tá? Essa era a minha grande dúvida. Já colei aqui o outro olho e já pus uma orelhinha. A orelhinha eu fiz ela, ó, nessa direção. Então aqui a mesma coisa. Coloco a agulha assim, ó. E vou laçar o fio. E dou um nozinho. Agora farei 6 pontos altos nesse mesmo lugarzinho. E ao final, eu faço um ponto baixíssimo. Só para não forçar. Corto o fio. Vamos ver se tá na mesma posição. Acho que tá, né? Se não tiver, desmancha, faz de novo. Ó. Agora pus a agulha de acabamento. E aí eu venho aqui pra trás com o fio. E amarro com o fiozinho do começo. Aqui, ó. Amarrei. E dou um nozinho. E agora eu vou esconder. É só passar aqui pela beiradinha, ó.
e corta rente. Farei o mesmo com o outro fiozinho. Carinha pronta, ficou bem bonitinho, com carinha de ursinho. O fio pelúcia, ele é lindo, porque dá esse aspecto assim, acho que ainda mais lúdico, sabe, para os bonequinhos. Olha que gracinha que ficou. Agora, vou fazer a alça. Então, volto aqui com esse fiozinho, porque a alcinha, ela vai ter que dar a volta. Deixa eu pegar aqui. Ela vai ter que dar toda a volta aqui para dar estrutura. Eu havia pensado em prender aqui com um fiozinho, mas vai levantar essa borda, não gostei. Então, vou fazer uma tirinha, dando toda a volta aqui. E aqui solta a tirinha para fazer a alcinha. Então, vamos lá, ó. Pontos baixos sem correntinha. Vou deixar aqui um palmo de fio. Dou um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Passo o fio por cima. Laço o fio do novelo e passo por dentro, ó. 1, 2, 3, 4. Farei com 4 pontinhos, ó. Uma correntinha e vou pegar na alcinha de trás. E volto pegando nas alcinhas de trás. E de novo, uma correntinha e volto nas alcinhas de trás. E assim eu continuo até dar a volta e sobrar um pedacinho para fazer a alcinha. Pronto, fiz 76 carreiras. Agora, vou juntar as duas partes assim, ó. As duas pontas. Então, venho aqui, bem aqui na pontinha. E faço um ponto baixíssimo. E vou juntando assim, ó, em pontos baixíssimos. Pegando as duas alcinhas de cada lado. Aí corto o fio. E aqui vou... Acho que vou dar mais um pontinho aqui. Agora é só esconder os fiozinhos. Esse aqui eu posso cortar. E esse aqui eu vou esconder. Agora vamos ver aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte. Essa parte da emenda, vou deixar aqui embaixo. E você vai ver o equilíbrio da bolsa. Pra mim, tá dando assim, ó. Eu deixo uma carreira aparecendo. E seguro aqui. Ó, tá vendo? Aí dá o equilíbrio da bolsa. Ó, na verdade, deixando aqui no ponto baixíssimo, eu consigo equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Ela não ir nem pra frente nem pra trás, fica bem equilibradinha assim, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou pôr uma gotinha de cola quente. Até daria pra costurar, mas eu acho que aqui a cola quente também vai ser mais interessante. Então, dei um pontinho de cola aqui, só ajeitar. Agora, ó, eu faço assim, vejo o centro e vejo qual a última parte aqui, ó, da alça encosta, tá vendo? Que fica assim, opa, fica assim, né? Então, eu vou colar até aonde encosta aqui. E aqui eu vou deixar solto. Então, vamos lá. Então, ó, deixei a carreira de pontos baixíssimos aparecendo, tá vendo? Que foi pra mim onde ele deu o equilíbrio. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá que eu passar mais um pouquinho. Deixa eu ver até onde.
até esta. Sem puxar, tá? Senão ele vai esticar essa sanfoninha. Então pronto, é até aqui, até a altura da orelhinha mais ou menos. E aqui do outro lado faço a mesma coisa. Para fazer o fecho, vou usar rabo de rato na cor 229. Esse aqui é de 1 milímetro. Para montar o fecho, além do rabo de rato de 1 milímetro, você usará também uma pérola de 12 milímetros na cor 20. Com o próprio fio Amigurumi Soft, costure a pérola na parte menor aqui da bolsa, que é a parte traseira. Passe a agulha pela pérola e costure dando um nozinho. Aí venho aqui com o rabo de rato. Passo aqui por dentro, ó. Venho aqui agora com com a outra ponta e passo aqui no sentido oposto da primeira. E agora eu vou dar um nozinho. Agora eu vou amarrar, mas não vou apertar demais, senão vai ficar difícil de abrir a bolsinha. Então vou dar um nozinho, ver se tá dando para abrir, ó. Tá vendo? Eu só tô apertando o nó. Então ele vai segurar aqui a bolsinha fechada, porque ela abre se não tiver. Eu tô testando. E agora esses fiozinhos vou passar aqui pra dentro da cabeça. Então prontinho, ó. Então dá pra abrir a bolsinha. Fecha aqui na pérola. E tem a alcinha. Gostou da bolsinha? Eu planejei, pensei, acho que fiquei uns 4, 5 dias pensando em cada partezinha aqui dessa bolsinha. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu fiz com muito carinho, pensando em cada detalhe, pensando na bolsinha, assim, numa bolsinha bem diferente. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, isso é muito importante para mim e te aguardo no próximo vídeo. Beijo!